Mais uma análise do contratado, desta vez de uma aposta do Campeonato Baiano. Felipe Cardoso é o novo ponta esquerda barra meia atacante do Vitória. Paulo vai trazer aqui os detalhes. E claro, já peço para você apertar no gostei, manda para a galera, compartilha, deixa o like, se inscreva no canal. Meta de 87 mil agora, nós estamos com 86.500. Vamos que vamos, seu apoio é fundamental. Paulo, meu irmão, vamos para mais uma, já vou colocar na tela aqui. Análise de Felipe Cardoso. Vamos lá? Vamos nessa para mais uma análise da temporada 17ª, pedindo para você que chegou aqui, deixa o seu like, aperta no hypar para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e comenta bastante o que é que você achou da contratação para que a gente possa trazer mais e mais, se Deus quiser, vamos ter mais análise contratada para trazer. Avaliando, como de costume, as características do jogador no momento ofensivo, assisti 8 jogos do atleta entre Campeonato Baiano e o Campeonato Pernambucano da temporada passada, quando ele esteve no Santa Cruz, já que ele teve alguns jogos onde ele não jogou 90 minutos no Baiano, né? Ele demorou ali 3 a 4 rodadas para ser o titular, então eu não peguei baixa minutagem, porque tem muitos contextos, peguei mais jogos onde ele teve uma minutagem um pouco maior. E uma das principais características do Felipe Cardoso, que a gente pode observar nesse primeiro vídeo, é que é um atacante de beirada, atuando ou na esquerda ou na direita, mas já adianto que predominantemente ele atua mais no lado esquerdo. É um jogador que busca muito o duelo no 1 contra 1 ofensivo. Eu falo isso porque eu já avaliei aqui vários pontas que não tem essa característica de 1 contra 1. Por exemplo, o Rato. Rato é um dos pontos que a gente analisou aqui, falando que ele é muito mais técnico e construtor do que necessariamente velocidade e enfrentamento no drible. E o Felipe Cardoso não é esse atacante de beirada, é sempre um jogador que, quando recebe essa posse de bola, seja ali mais próximo ao meio de campo, seja mais próximo ao gol adversário, ele busca muito esse enfrentamento, busca muito essa condução e velocidade, esse arraste, tanto de fora para dentro, ou seja, quando ele pega aberto no corredor e traz para a parte central do campo, ou até mesmo em direção à linha de fundo, no próprio corredor ao qual ele recebe essa posse de bola, mas é um jogador que tem muito esse artifício, essa característica de buscar o drible no 1 contra 1, sair do espaço reduzido, ganhar o espaço nas costas, no ponto cego do adversário também é uma característica muito forte dele. É claro que a gente está trazendo aqui um dos pontos, né, que o atleta mais executa dentro de campo. Dentro disso, obviamente que ele vai perder muita posse de bola, que ele vai errar muitos dribles, porque tenta bastante essas jogadas e, como eu trouxe, em diferentes regiões do campo para fazer com que o time consiga acelerar mais esse ataque. É também uma característica que ficou muito notória no Atlético de Alagoinhas, principalmente em contexto de transição ofensiva com contra-ataque em velocidade. Aquele momento onde o Atlético de Alagoinhas recuperava a posse de bola e fazia um contra-ataque, ele já buscava arrastar no corredor. Assim também como o time estava em organização ofensiva, como é o caso aqui contra o Vitória, que ele vai ali para o confronto com o Cássio e já busca botar a bola na frente, contra o Bahia agora também na Fonte Nova, identifica o espaço por dentro e já acelera essa condução, nessa objetividade. O jogador que pega a bola e vai muito para dentro, vai muito em direção ao alvo ou à linha de fundo. Então é uma característica que me chamou bastante a atenção dele. Em alguns momentos a gente vai ver que ele acaba fazendo isso até foi um pouco exagerada, mas gostei dessa característica de sempre pegar a bola e já ir em direção ao campo adversário, em direção de um texto que seja. Você que tá no canto, mais uma vez, não esquece de apertar no gostei, manda pra galera, compartilhe, meta de 3 mil likes inicialmente, mas a meta de toda análise do contratado é de 10 mil, né, Paulo? É 10 mil, então vamos lá, 10 mil aqui, mais uma vez peço para você apertar no gostei, vamos seguir. Aqui trazendo ainda o momento com bola, só que avaliando agora outras características do Felipe Cardoso que destacaram o Campeonato Baiano. Primeiro, a infiltração na área, né, 6 participações em gols no campeonato, né, muito por conta dessa movimentação dele de conseguir atacar as costas da última linha quando tem ali um espaço maior para receber essa posse de bola e tentar finalizações. O outro ponto que também chamou muita atenção Felipe Cardoso no Campeonato Baiano foi a finalização a longa distância. Ele, muitas jogadas, tanto contra o Bahia, contra o Vitória e também contra as equipes do interior do estado, ele tentava muito essa finalização fora da área. Aqui contra o Bahia ele faz um golaço, conseguindo ali ajustar muito bem o corpo, abrindo um ângulo de finalização quando de repente algumas jogadas pede um domínio ou um drible, ele já vai tentando ali a finalização a longa distância. Então é um atacante que busca muito arremate de fora da área. Isso é muito importante no Vitória de hoje, porque Carpini sempre pede com que os jogadores, principalmente os volantes, finalizem bastante de fora da área. E o Felipe Cardoso mostrou isso no Campeonato Baiano e de diferentes formas também, seja recebendo a inversão e conduzindo para dentro para buscar essa finalização no lado oposto do goleiro,
goleiro, seja uma jogada onde ele puxa para dentro realmente com um contra-ataque em velocidade para fazer essa jogada. Além disso, a gente já está começando a observar também algumas situações de passe de ruptura do Felipe Cardoso. E ele teve uma base onde ele atuou muito na base como meio-campista. No Santa Cruz, ano passado, ele também teve alguns jogos que ele atuou como meia ali, de mais movimentação, de mais mobilidade, e dentro dessa característica que ele teve na base, em alguns momentos no profissional, ele tem ali uma capacidade de acelerar esse passe nas costas da última linha, buscando sempre os atacantes ali em velocidade, infiltrando. O que ele faz de conseguir atacar as costas e infiltrar, ele também tenta, quando está no momento de ser o criador dessas jogadas, também fazer esses passes. Seja um passe cavado, seja um passe de ruptura curto, seja uma jogada um pouco mais recuada ali no entre linhas, ou uma jogada em transição e velocidade, como a gente está observando aqui, é uma das características do Felipe Cardoso. Além da infiltração, para finalizar, a finalização longa distância e o passe de ruptura que a gente vai trazer agora, o Felipe Cardoso também mostrou algumas noções interessantes de associação em espaço reduzido, em triangulação, de temporizar, esperar os jogadores se aproximarem para conseguir gerar ali passes um pouco mais curtos. Também a movimentação por dentro do campo, como eu falei aqui agora, já no Santa Cruz ano passado, contra o Retrô, ele fazendo esse movimento na faixa central do campo, vindo no lado direito, flutuando por dentro, indo no lado esquerdo agora para flutuar no entre linhas. Então, jogador que também tem um pouco dessa noção, jogando um pouco mais distante do gol, mas se dizer. Ele tem noção de campo e você pode ter noção do que é um produto bom comprando na Golcase. Usa o cupom GOLVITORIA, escaneia o QR Code, o link tá na descrição e também vou deixar no comentário fixado. Você tem, inclusive, capinha em promoção. Você compra uma, leva a outra, tá R$ 49,90, ou seja, R$25 cada capinha usando o cupom GOLVITORIA. Preço muito bom, a Golcase é parceira demais aqui do canto. Vamos agora para o terceiro e último vídeo, mas ainda tem, claro, outros contextos. A gente ainda tem aqui imagens, enfim, tem muita coisa ainda, eu vou colocar aqui na tela. Opa, errei, calma, agora vai, pronto. Felipe Cardoso, terceiro vídeo agora, análise defensiva, como de costume, Paulo, vamos lá. Exatamente, a nossa análise aqui, a gente traz todas as ações completas, com bola e sem bola. Bom, no momento defensivo, né, o Felipe Cardoso se mostrou uma peça útil em saltos de pressão curto, né, em situações onde a linha tem ali uma dinâmica de pressionar o corredor da bola, ou seja, os jogadores já fazem esse balanço, a distância fica menor para os saltos, para encurtar a distância, fechar a linha de passe, cortar a linha de passe. Felipe Cardoso mostrou que dentro dessa característica de fazer um balanço ali até um pouco mais lento, mas quando a bola entrar no lado do campo, precisar de um salto de pressão, ele conseguiu entregar isso no Atlético de Lagoinhas. Além disso, outro ponto que eu pude observar nos jogos que eu avaliei dele no Campeonato Baiano é que ele também tem uma noção de gerar dobra de marcação, de ver que o portador da bola está ali em uma situação de espaço reduzido e ele vem para gerar essa dobra no intuito de recuperar a posse de bola e fechar ainda mais a zona do campo para o adversário. Então é também uma percepção interessante no momento defensivo de conseguir fechar, fazer essa dobra e dentro disso, obviamente, não é somente dobrar a marcação, mas tirar a linha de passe, evitar com que o passe de ruptura entre ali onde ele esteja, conseguindo cortar e interceptar passe, como foi o caso agora do Neres, né, contra a gente, ele fechando ali o passe de ruptura do Neres, contra o Náutico ano passado pelo Santa Cruz também fazendo isso, saltando para tentar ali interceptar o passe e aí fazendo a dobra de marcação no corredor para que o portador da bola não tenha tanto espaço para circular essa posse de bola, fazer um passe de retorno e valorizar essa posse de bola ainda mais no ataque. Então, são os dois principais pontos defensivos, né, do Felipe Cardoso, esse salto para o lado, né, em distâncias curtas, de 5, 6, 7 metros, ou essa dobra de marcação acompanhando aí o seu companheiro na marcação do lado do campo, principalmente no lado esquerdo, que foi onde ele mais atuou. Mais uma vez eu peço para você não só deixar o like, como eu peço para você também hypar o vídeo. Eu tô colocando aqui, Paulo, algumas imagens, mas enquanto eu coloco as imagens, a gente vai comparar agora mapa de calor de Felipe Cardoso, vai colocar os números dele também na tela, tô baixando as imagens aqui. E enquanto isso, Paulo, eu queria que você falasse um pouco do que você não gostou tanto do atleta, que é o tempo que eu preparo as imagens aqui. Como vocês já estão acostumados, quem está chegando agora, na análise a gente traz tantos pontos positivos quanto negativos. Primeiro, começando sem a bola, já que a gente terminou falando da fase defensiva, eu trouxe dois contextos que o Felipe Cardoso consegue compreender e ajudar. Mas a fase defensiva tem vários outros momentos. E um deles que não me chamou tanta atenção do atleta são cenários de marcação através do combate físico.
Não me pareceu um jogador que consiga vencer duelos correndo lado a lado com o adversário que está com a bola, na disputa de braço, na disputa de ombro. Não é um jogador com tanta força. E quando precisou, ele fez muita falta, puxando camisa, né, tá tentando um carrinho desnecessário, porque não conseguia acompanhar, não pela velocidade, porque quando ele consegue associar a marcação à sua velocidade, ele consegue cobrir. Mas quando precisa de um pé de ferro, de uma abordagem embaixo com as pernas um pouco mais firme, ou uma disputa em velocidade, mas que precisa utilizar a imposição de braço para de repente saltar também no jogo aéreo, para conseguir lutar pelo espaço no campo, acabou que ele não me chamou tanta atenção. Agora, no momento ofensivo, a parte física também me chamou, né, a atenção do lado negativo. Ele tem muita velocidade, muita explosão, mas na mesma proporção que sem a bola ele tinha dificuldade de vencer duelos através da força, da imposição, com a bola também senti falta disso. Teve vários momentos que na velocidade ele tenta botar na frente, o zagueiro consegue antecipar, coloca o corpo, ele não tem um novo combate, não tem ali uma nova jogada para conseguir ter esse duelo um pouco mais incisivo. Quando ele conseguir criar um espaço de habilidade, um espaço de velocidade, ele vai levar vantagem. Mas quando precisar ser um duelo mais físico, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Também senti falta um pouco da ambidestria funcional, dele utilizar um pouco mais o pé esquerdo para alguns contextos de passe, de lançamento, de finalização também não utilizou tanto. E para fechar, teve também alguns erros de tomada de decisão, que é normal para um jovem de 22 anos que está ainda se adaptando ao futebol profissional. Acabou que teve muitos lances que ele forçava muito dele, forçava muito e poderia ser um pouco mais simples, mais eficiente na mesma jogada. Ele acabou não tendo esse equilíbrio. Perfeito. Aqui a gente tem a comparação e é interessante como ele é o mais concentrado do lado esquerdo, né? Exatamente, o mais concentrado e o mais próximo do último terço, né? Aqui eu peguei os 2 pontas do Vitória no Campeonato Baiano que mais jogaram, que foi o Bruno Xavier no início ali, depois o Lucas Braga. O Lucas Braga tem uma presença muito grande no campo adversário, assim como o Felipe Cardoso, só que o Felipe Cardoso tem uma concentração mais próxima à linha de fundo, né? Mais próxima ao último terço do campo. E o Bruno Xavier, por ter ali um papel defensivo muito interessante também, é mais equilibrado, não tem tanta presença no último terço, mas também recua muito mais do que o Felipe Cardoso, que no campo de defesa não tem assim tantas ações. Pois é, perfeito. A gente tem agora as estatísticas dele no Baianão 2025, né? Exatamente, foram 10 jogos no campeonato, 7 de titular, 6 participações em gols, 4 gols e 2 assistências, média de 2 chutes por jogo, interessante, né? Ele foi uma das peças do Atlético Alagoense que mais finalizou, que mais tentou na partida, embora a eficiência não seja tão alta assim, de 36%, mas não está tão abaixo também, o ideal que passasse pelo menos os 43%, 45%. Dribles por jogo aqui, um número interessante, né? 4,7 dribles por partida, com 82% de aproveitamento, um número muito bom, tanto de em quantidade quanto em eficiência de dribles também. Vence cerca de 7 bolas por jogo, 45% de aproveitamento, recupera 2,7 bolas e perde 9,3, um número um pouco alto, mas para a posição de ponta também não é algo tão exagerado assim. Perfeito. Gols e assistências, ele tá empatado com o Janderson. O Janderson vai passar ele, amém, nas 2 finais, mas tá empatado com o Janderson, né? Na verdade, eu conferi depois, o SofaScore desconsidera a assistência de Janderson para Lucas Braga contra a Lagoinhas, ou seja, o ideal é Janderson ser 7 e ele 6, né? Que absurdo! Por algum motivo, eles deram para o William Oliveira, né? Acho que erraram, foi o erro clássico, deram assistência de Janderson para o Lucas Braga e William Oliveira, mas Janderson é o primeiro com 7 e Felipe Cardoso está aí entre a liderança de participações em gol do Campeonato Baiano e de dribles também. O primeiro é Eric Puga com 6,3, o segundo Vitor do Jacobina com 5,3, e o terceiro que mais driblou no Campeonato Baiano até aqui foi o Felipe Cardoso, 4,7, e com 82% de aproveitamento, como a gente trouxe. Paulo, 22 anos, bom Campeonato Baiano, base Flamengo, Santos, RB, porém sobrevivente, né? Da tragédia do Ninho do Urubu, deve vir por 1 ano, contrato de empréstimo, vale a aposta? Acho que sim, apostas, eu até falei lá no X, né, antigo Twitter, que é um tipo de aposta e de investimento que não me traz muitas insatisfações, porque não onera a despesa do clube. É um jogador que, com relação a investimento, é muito baixo, com relação a custo mensal, é muito baixo. É uma aposta que, se não der certo, eu acredito que não atrapalha em nada o fluxo por novos contratados, não atrapalha em nada a organização do Vitória, e em contrapartida, se der certo, você ganha um baita jogador,
por um ativo ali um pouco mais abaixo do que costuma ser uma janela de time de Série A. É uma aposta que eu acho válido. Não tenho grandes expectativas, tá? Acho que isso precisa ser dito. Acho que o grande ponto é esse. Muitas vezes a gente espera que, por ser do Campeonato Baiano, que a gente está aqui e ser um jogador que vem ali com recurso mínimo, muita gente quer que ele chegue e destrua, né? Muita gente quer que ele chegue e seja um craque. Eu não tenho essas expectativas. Acho que ele vai ser avaliado, vai ser testado, tem grandes chances de não funcionar, mas pelas características que ele teve, pode ser sim uma aposta que no dia a dia, se conseguir agregar, nos ajude. Mas repito, as expectativas são bem baixas e bem mínimas e espero ser surpreendido. A aposta que eu traria, sem custos, não vai onerar o clube e tá vindo para ser avaliado. Vai ser avaliado no dia a dia, se não rolar, talvez tenha campeonato aí sub-23, se não rolar ano que vem, a depender, tem o Campeonato Baiano, apesar da gente ter criado essa expectativa com o Pablo, e o Pablo não foi aproveitado, mas tem Campeonato Baiano, então, no final das contas, não me incomoda, e é o que eu falo, a gente precisa de tempos em tempos achar um Mateuzinho, né? A gente precisa ir no Ipiranga de Erechim, achar um Mateuzinho, a gente precisa, de repente, fazer o que o Ceará fez com o Ferroviário, com o Eric Pulga. A gente precisa achar o nosso, de novo, porque a gente achou o Mateuzinho. Mas tem que achar mais um. Espero que seja Felipe, espero que ele consiga amadurecer aqui, espero que seja ele. Gostou da análise, gostou do vídeo? Aperta no gostei, aperta no hypar, aperta no inscrever-se, deixe seu comentário. Bote aí, Felipe Cardoso vai ser a revelação da Série A. Que é loucura, o sarrafo é logo lá em cima. Tamo junto, galera. Diga, Paulo. E é isso, outro ponto bem interessante, que diferente de algumas apostas do Campeonato Baiano, e o que eu vou falar agora não é certeza, mas é um jogador que teve divisão de base em vários clubes relevantes, né? O Santos, o Flamengo e recentemente o Red Bull Bragantino na era Red Bull, né? Que vem fazendo um trabalho de divisão de base também bastante interessante. Inclusive, ele jogou o Campeonato Sub-20, né, Brasileirão pelo Red Bull Bragantino. Então, vem de uma base que traz um lastro técnico um pouco mais acima das apostas convencionais de Campeonato Baiano. Não desmerecendo, mas que vem aqui da Bahia, que não tem tanta oportunidade quanto o menino do Rio de São Paulo tem, infelizmente. Não é uma crítica, uma ofensa ao menino, é até algo que a gente precisa modificar, mas é um jogador que vem de uma base do Santos, que para mim é a melhor do país, do Flamengo, que também vem crescendo bastante, o Red Bull Bragantino, então vem ali de alguns ajustes, por exemplo, que alguns jogadores que o Vitória trouxe recentemente não tinha, por não ter uma base tão forte e eficiente no nosso interior do estado, infelizmente. Então pode ser também uma ajuda ao Felipe Cardoso. Amém. Deixa o like, não sei quando esse vídeo vai sair, compartilhe com geral e se inscreva. Tamo junto, obrigado por assistir até aqui. Um abraço, valeu, fui!